Então, você tem praticado, né, textos incompletos para estimular o hemisfério direito. No bloco texto do primeiro caderno, você tinha, né, uma ideia completa, de página inteira, e nessa ideia, né, nesse texto que não tinha preposição, conjunção, você tinha que trazer ideias da página, não é? Isso. Ok. Da mesma forma, quando você treinou no texto distorcido. No caso lá, o texto estava completo, mas as palavras estavam muito bagunçadas, né? Tinha Tendo palavra que bem você ruim para fazer ler aí mesmo. um esforço triplicado para conseguir extrair as ideias dele. Então, além desses exercícios na apostila, você tinha também os exercícios no livro, Isso. né? Sim. Então, você não precisa mais agora treinar daquela forma. Você vai treinar, se quiser anotar, ó, escolher um livro, né, que tenha linhas completas, né, que não tenha um texto muito quebrado, muito narrativo, né? Então, um texto dissertativo, né, com linhas completas ou quase que completas, sem muita quebra de texto. Número 2, você vai ler com o metrônomo, Tá. tá? Durante 10 minutos. E número 3, você vai explicar por indução e dedução, fazendo um pouco dos dois, resumindo, explicando, 5 minutos. Ou seja, ficou mais complexo. Primeiro, porque tem metrônomo. Segundo, porque eu tenho que resumir e explicar. Só que a vantagem é que o texto vai estar arrumadinho, né? Não vai Sim. ser o texto todo, né, bagunçado, como no palavras no texto distorcido, como no bloco texto. Sim. Então você me mandou aqui, né, a sutil arte de ligar-se ao foda-se, né? É. Eu não teria coragem de colocar esse nome no livro, mas já que colocar e está É. escrito, eu tenho que falar aqui e gravar, né? Aham. Né? O que vendeu, acho que vendeu pelo palavrão, né? É. Não, mas o Então, livro é bom também. O livro é é bom. bonzinho, né? Então tá É, bom. ele fala bastante de responsabilidade e tal, tipo. Eu já li isso aqui, não tem nada de novo, né? É. Nada de novo aqui. Aham, Como mas é. dizia Shakespeare, né? Debaixo da nuvem, né? Tudo é repetido. É. Com outras palavras, você vai pegar aqui o metrônomo e vai ler, né? Cada toque uma linha. Tec, Aham, tec, tec, tec. sim. Tá? É claro que quando você fizer sozinho, você vai ler 10 minutos. Você vai ligar o timer, né? Você vai colocar aqui, vai ir lá na função relógio, né? Tá. Você vai aqui é o Uhum. metrônomo, né? Você vai lá na função relógio, vai ligar seu temporizador, 10 põe lá minutos. seus 10 minutinhos e liga. Aham. Aí você vai estar lá treinando, deixa ele lá parado, enquanto isso você treina. Vamos fazer? Vamos. Você está No, no- usando o livro no Kindle, né? Já no Aham. livro digital, que é o ideal, Aham. né? Rapaz, eu tenho assistido, né, os avanços da inteligência artificial. Se a galera não começar a treinar o cérebro, começar a investir pesado em ferramentas de potencialização das capacidades, Vai ser nós vamos feio. ficar parecendo orangotango perto dos robôs que estão surgindo aí. Vai ser os Homer Simpsons mesmo, na verdade. Vai ficar aquela coisa assim dissonante mesmo, né? Robô vai chamar a gente de bobo, É. entendeu? Igual o Sherlock falava pro amiguinho dele, né, o Watson. É Aham. elementar, cara, o Watson. Você não viu isso? É. Entendeu? Então, quer dizer, a leitura dinâmica é uma das poucas ferramentas que ainda te dá um domínio aí de 10x em cima do conhecimento. Ok, então vamos lá. Você vai ler a partir de injustiça chique, Tá. né? Se é que existe, né? Vamos ler para saber se existe uma injustiça chique, né? Tá, e Eu já comenta li, na um. verdade, né? Quando você mandou, já bati o olho aqui, já li, né? Eu gasto uns 3 a 5 segundos para fazer a leitura, então Sim. pode começar. Tá Com o comentando? metrônomo, eu sugiro aí uns 35, mas se você achar que está devagar, você pode aumentar. Eu vou tentar no 40. Maravilha, manda ver. É até o finalzinho lá, quantidade de atenção. Tá. Pode ser? Pode começar? Valendo.
Foi. Isso. Então, supondo que você lê os 10 minutos Aham. e que você vai explicar 5 minutos, agora, ao invés de uma ideia, você Sim. vai tentar falar o máximo que você puder do texto. Por isso que Aham. ele é dedutivo e indutivo. Sim. Manda ver. Ah, tá. Já com falar então? Isso. Ah, tipo, na verdade, o que ele quis dizer ali é que, tipo, já no primeiro parágrafo, que, tipo, as pessoas não buscam a responsabilidade para elas mesmas, não puxam a responsabilidade para elas mesmas. Acabam inventando desculpa para tudo e tal, botando os problemas do cotidiano, né, na frente de tudo, na verdade. E isso ele discorre no texto, dizendo que, tipo, é uma gourmetização, vamos dizer assim, tipo, da era que a gente vive hoje por conta de coisas de internet e demais hábitos que a gente tem hoje em dia que acaba corroborando para a gente ter essa péssima atitude de não buscar ter a responsabilidade sobre as coisas. Isso, falou bem, né? Falou já no nível, né, de quem está com um monte de aulas acumuladas, né? Uhum. Então, ele está falando sobre esse prazer, esse alívio neurológico, né? Que Uhum. a gente tem de passar a culpa para frente. Isso. Quando tínhamos um círculo limitado, às vezes o círculo familiar, né? Quem nunca colocou a culpa no irmão mais novo, né? É, Então, ou né, dentro de uma instituição, seja ela uma escola, seja ela no trabalho, né, numa empresa ou numa organização, a tendência era passar ali para o chefe, para o subordinado, para o coleguinha que estava na sala, a culpa é do professor, a culpa é da sim, escola. Na pior hipótese, a culpa é do governo, a é. culpa é dos pais que não educaram. Nunca da Então, pessoa. sempre alguém tem uma culpa para aliviar, na verdade, um erro que é sempre nosso. Independente do que aconteceu, o erro e a responsabilidade é sempre nossa. Sim, Né? E aí o texto diz que tem uma ferramenta extremamente poderosa para aliviar essa dor. E que nunca se teve um momento na humanidade, como Lula fala, né? é, Parafraseando o estilo de dizer, né, do presidente, nunca na história desse país, né, se teve uma maneira de dar segundo plano às nossas culpas, né, e as nossas imperfeições, e diria até que fracassos, né? Qual é essa ferramenta? a A, internet, in- a internet, né? Porque ele quando fala na assim, internet eu produzo, seja uma verdade ou que seja uma fake news, eu estou é, transferindo para um setor, para uma camada, para uma população, né, para uma tribo, para uma vibe, enfim, para um setor da sociedade, a culpa que poderia estar nas minhas costas, né? sim, Então, todos os setores, né, se sentem injustiçados. sim. E é muito mais fácil terceirizar a culpa do que realmente do que tomar a frente, pegar a responsabilidade e seguir em frente e fazer o que tem que ser feito, né? Certo? E o que que você entendeu aí da árvore de Natal? Da árvore de Natal, ele falou no finalzinho ali, né, da árvore de Natal. Ah, ele falou que tá tudo meio gourmetizado. Até isso eles tipo tiraram o sentido do Natal e que reinventaram, estão tentando reinventar as coisas assim. Sim, então essa injustiça chique, na verdade, é o que ele chama de deixar injusto o que seria injusto meu, mas para deixar um injusto dos outros, e de repente, esse grupo que ficou com a culpa, né, ele fica quase que subjetivo Não, eu não na pertenço mente ao das grupo, no pessoas. caso. Ele acaba não pertencendo a ninguém. Nunca se teve tanto acesso à informação, Aham, né? E nunca se teve tanto acesso à desinformação. sim, Olha só o quanto que a gente conseguiu falar dessa página. sim. Tá? E eu me lembro que há poucas semanas, você está em qual aula hoje? Eu tô na verdade é a 10ª semana, só que eu tô na nona aula, porque eu tive que Então, vamos pôr aí perdi uma. 9 aulas, né? Mais de
de 3 meses praticando, né? Eu me lembro que algumas semanas atrás você tinha bastante timidez, né? Sim. Para poder gesticular sobre um parágrafo ou um conteúdo, né? E Aham. hoje você fez isso com uma tranquilidade tremenda, né? Sim. Lembrando, inclusive, de questões que estavam lá quase escondidas no texto, né? Eu fiz 2 perguntas diretas e você não ficou tímido para respondê-las, né? Tá. Então, só que o desafio não é página a página, né? O desafio é ligar o metrônomo, tec, 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 fazer 10 minutos. Sim. Esse É 10 que, minutos vai dar de 5 a 8 páginas, pelo menos, né? E depois, com o timer, falar sobre o que leu 5 minutos. É um grande desafio, não é fácil. imagino. Tá? Por quê? Porque na primeira semana você fazia isso apenas resumindo. Sim. E a maioria, né, até desavisado pela falta de rotina com a técnica, nem gastava os 5 minutos. Para falar a verdade, muitos nem marcavam o tempo, né? É. Então agora não, agora você já está treinado e sabe que tem que utilizar desses medidores, né? Então você marca no timer 10, liga metrônomo, ou seja, com produtividade igual do começo ao final e vai tec, 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 tec. Aí fechou os 10 minutos. Agora eu vou explicar com o cronômetro, aliás, timer, os 5 minutos, pelo menos. E você viu que esse texto aqui dá para a gente fazer uma live de 1 hora? Dá. Pior que dá mesmo. Não dá? É, Então dá. daria muito mais do que os 5 minutos, só essa página, né? Mas é claro que você não vai tentar ser tão conciso, mas também não vai devagar demais, correto? Sim. Sim. Tá. Eu não vou passar exercício na apostila, tá? Tá. Porque esse exercício ele faz de você um expert em litrodinâmica, Tá. tá? Porque você vai ter extrema velocidade e extrema capacidade de análise, Show. Beleza. tá? Então, quanto mais ousado você for, ó, por exemplo, 10 minutos, não vou nem te enganar. Eu consigo ler o livro do Tony Robbins todo. Mas também eu fiz isso mais de 300 vezes. Sim. Porque como a gente não levava muita bagagem, né? Não tinha livro eletrônico, o celular não era Android. Não sei Não. se você lembra, né, dos celulares, né? Eu Era lembro. aquele formatozinho bem resumido para ligar mesmo, né? Sim. O máximo que você tinha era Um uma relógio. enviada de mensagem, É. text message, né? Aham. Então, você hoje não, hoje você tem às suas mãos, né, todo um conteúdo. Então eu lia e relia o livro do Anthony Robbins no hotel, né? Aí eu li e reli várias vezes. A minha maior velocidade, usando o metrônomo aí no 160, 170, dava para ler o livro todo, né? São 200, não, um pouco mais, 300 páginas, dependendo da edição. Tem edição que é mais volumosa, né? Você vai gastar aí, né, no máximo 15 minutos. Então, cuidado que em 10 minutos, de repente, você está lendo um livro todo. Não sei, vamos ver, né? Tomara que sim, né? No começo dá Assim, 6, 7 páginas. assim, ó, eu já notei que, tipo assim, lógico, quando eu não tô treinando, coisa assim, eu já tô até trocando TV por leitura, sabe? Eu já Não, eu tenho percebi um esse hábito. aluno, o Paulo, que eu estava assistindo aqui o programa da Universal, e ele dando um testemunho, dizendo que tinha feito o curso de leitura dinâmica comigo, largou o TJ, Nossa, e, né, porque também era cristão, né, cristão, e foi dar aula de leitura dinâmica em Israel, nossa, de tão bom que ele ficou. Porque o trabalho dele no TJ era o quê? Ler o processo para fazer um resumo para o juiz. aham, nossa. Então, E os ele caras, ficou tão bom em leitura dinâmica que ele estava produzindo demais. Ele estava trabalhando por 5 pessoas no TJ. nossa senhora. Mas é Aí o que. falou, não, vou sair do TJ, vou dar aula de leitura dinâmica. E o que aconteceu, assim, que eu vejo também, é que, tipo assim, como eu tô lendo no Kindle, cada vez que eu pego ele para ler, tipo, no mínimo 10% do livro pro Pulse, 10, 15%. Então, vai. É fantástico, tá? É uma é, ferramenta mágica e você não precisa ser robô e nem ter Neurolink na cabeça. então, se vamos fazer a média, se é 10% de um livro por dia, por cada vez que eu pego para ler,
10 dias eu acabo o livro. 10 dias, mas a ideia é ler um livro por dia, tá? Não, sim, eu tô falando assim, sem esforço algum, assim, sabe? É só no seu normal do dia a dia, né? Mas com Tipo, leitura dinâmica, acima de 2.000 palavras por minuto, você lê um livro numa sentada. deve ser mesmo. Eu ainda não cheguei, né, mas... Não, é só calcular, né? Uma página tem mais ou menos 35 linhas. Se Sim. você estiver usando um metrônomo no 140, você está lendo quantas páginas, né, por minuto? Então, dá um livro em uma hora, Ah, tá? show. Então, dá quase 10 páginas por minuto, né? É. Ok, então até o próximo, né?